Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pelo nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos intuindo nesse singelo trabalho. Vamos nos permitir uma pausa para reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda parte da explicação sobre a parábola do semeador que começamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, reforço o convite. Assista esse vídeo e esse presente até o final. Vimos que no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, versículos 13 a 20, nós encontramos este relato da parábola. E disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso, são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. E caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos. Um 30, outro 60, outro 100. Caros irmãos, conforme está nos estudos dos vídeos anteriores sobre a parábola do semeador, se você já assistiu, será fácil lembrar. Se não assistiu, faça o convite para que você os assista. É importante analisar os simbolismos presentes para melhor compreendermos a parábola do semeador. E nessa segunda parte, vamos falar sobre os 4 solos. São os solos indicados na parábola que fazem referência, primeiramente, à diversidade evolutiva, intelecto-moral presente na humanidade terrestre. Cedo ou tarde, todos nós, habitantes deste planeta, haveremos de desenvolver o necessário aprendizado espiritual para seguirmos em frente. Isto é uma força, uma imposição da lei do progresso, que vai alcançar todos os seres da criação. E Jesus, na sua simplicidade, classifica os solos em 4 tipos. Os que se encontram à beira do caminho ou estrada, os pedregosos, os com espinheiros e os férteis, que por sua vez indicam 3 níveis de fertilidade de produção, 30, 60 e 100. Mas o que é esse solo à beira do caminho? Jesus explica que é o tipo de pessoa, que tipo de pessoa esse solo representa? São aqueles que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. São aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata, e há palavras que neles foi semeada. São aqueles que simplesmente ouvem e não colocam em prática. E o solo pedregoso? Assim também,
As que foram semeadas, as sementes que foram semeadas no solo pedregoso, faz referência àqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo. São homens que vivenciam o momento. Caso surja qualquer impedimento, qualquer tribulação, qualquer perseguição por causa da palavra, da verdade que professam, imediatamente eles vão sucumbir. Esse solo é aquele que simboliza, digamos, as pessoas, os indivíduos entusiastas, que tudo aceitam sem ponderações, inclusive o próprio Evangelho. Mas, tão rápido como aceitou, abandonam tudo ao menor contratempo. Então, logo tenho que fazer, por exemplo, algum esforço para colocar a palavra em prática. O entusiasmo desses nossos irmãos esfria esse entusiasmo ao receberem, digamos, a mais ligeira crítica contra a doutrina, a verdade que abraçam, ou quando surgem quaisquer dificuldades para segui-la. São pessoas que não possuem raízes mais profundas, são mais superficiais e sem muita disposição para sacrificarem-se em nome do Evangelho, como assevera Jesus nos versículos que nós citamos antes. E o solo com espinhos? Explica Jesus a quem são as pessoas representadas pelo solo espinhoso, quando ele nos diz: e outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Sabe as palavras de Jesus. Logo, devemos entender que este solo é referenciado às pessoas materialistas e aos chamados ateus declarados. São aqueles que simplesmente buscam os prazeres e os confortos da vida material, passando, sim, eles a serem as prioridades da sua existência. Jesus explica que outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são, nos diz Jesus, os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições, dentre outras coisas, a penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Vejamos, amigos, que os solos de diferentes graus também existem, aqueles de graus diversificados de fertilidade, que produzem 30, 60 e 100. Quando de Jesus nos reforça, são aqueles que escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos, produzindo. Temos aqui o exemplo daquelas pessoas que já possuem o aprendizado espiritual. E, em decorrência desse aprendizado, conseguem contribuir para a melhoria da humanidade, de acordo com as suas possibilidades, com as suas, limitações. E podem ser, sim, classificados como colaboradores de Deus, segundo a orientação do apóstolo Paulo de Tarso, lá em Coríntios, capítulo 3, quando ele nos diz no versículo 8 e 9, o que planta e o que rega são um, mas um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Que maravilhoso relembrarmos essas palavras de Paulo. O que temos semeado? O que temos feito das sementes que Deus nos dá? O que temos gerado de melhoria no nosso mundo? Vamos refletir sobre isso. E no nosso próximo vídeo, teremos a terceira e última parte sobre a explicação da parábola do semeador, ainda com foco nos solos.
Comente se você gostou, curta esse nosso vídeo. Envie para quem você acredita que possa fazer sentido essa mensagem cristã. E para mais vídeos, acompanhe o nosso canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio. E eu espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você acredita que essa mensagem faz sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.